Hoje vamos conhecer duas histórias em que a beleza e o amor pela beleza venceram o desamparo e o luto. A primeira história é de um menino de rua que um dia, com sede, foi procurar água num palácio. Entrou e esqueceu da sede por um instante quando olhou para cima, para a abóbada do palácio. Nunca tinha visto nada tão lindo. Naquele momento, ele sentiu que sua vida não seria nunca mais como antes e pensou: é o fim da linha. Todas as linhas soltas do cérebro dele se afinaram como os instrumentos de uma orquestra. Era o começo de uma vida salva pela arte. A vida do artista plástico, ator, dançarino e diretor de teatro, Adilson Dias. A gente já vai chegar na parte do palácio, mas antes do palácio começa no casebre, vamos dizer assim, ou na casa simples. Na casa simples. Adilson, como é que... Você é um de 11 filhos de Dona Maria Cristina? Ana Hipólita. Descendente de índios. Isso, baiana. Baiana. De Ilhéus. Mas você nasceu no Rio de Janeiro. Eu nasci no Rio de Janeiro. Lá em Santa Cruz, onde o trem vai... Na verdade, eu nasci numa estação antes, é a estação Tancredo Neves, que é onde tem a comunidade do Antares. Sei. Aí eu vivi ali até 10 anos de idade, e aos 10 anos eu estudei no Colégio Otelo de Souza Reis, Bial, e já sabia ler. Olha que interessante. Quando eu friso isso, é porque uma criança pobre de comunidade, com 10 anos de idade, saber ler, naquela época, no início dos anos 90... Uma exceção. Era uma exceção, os adultos se assustavam, falavam, lê aqui pra gente, tal. Então, assim... Como é que foi essa sua infância? Dormia todo mundo no mesmo quarto? Como é era que aquelas antigas casas da Coab, né? Minha mãe era remanescente da favela da Maré. Sim. Ela morou na palafita da Maré, antigas palafitas que tinham na comunidade da Maré. Ela foi para o Antares e ali era aquela casa bem pequena, todo mundo dormindo no chão e a gente acordava para ir no banheiro. Eu lembro, assim, muito criança acordando com medo de pisar nos meus irmãos, porque eram muitos, né? E o meu pai era um cara que trabalhava bastante, mas também se embriagava, era super mulherengo, aí sumia de casa, assim, 1 ano, 2, enfim. E era um pai um pouco ausente, mas era um cara que trabalhava, assim. E minha mãe era vítima de mim, né? Eu era muito levado. Você era uma peste? Cara, eu era terrível. Você era dos mais velhos ou dos mais novos? Eu sou dos mais novos. Na verdade, assim, minha mãe teve homens, aí depois veio menina, aí depois veio eu. E você era terrível, assim, de aprontar, tipo, fugir de casa? Pra caramba. Depois a minha mãe mudou pra Inhoaíba. E aí, quando chegou em Inhoaíba, que ela queria uma casa maior, era um descampado. Que também é ali naquela região. Que é também na região, perto. Santa Cruz. Santa Cruz, um pouco antes de Campo Grande. Sei. E aí ela queria uma casa maior e lá em Inhoaíba só tinha a linha do trem e aquele descampado. E aí eu chegava da escola, não tinha o que comer, tinha que esperar minha mãe ir num açougue pegar pelanca para fazer angu. E, enfim, dava meio-dia, eu dormia, não era de sono, era de fome. Eu chegava da escola, dormia com fome mesmo, que não tinha o que comer. E aí eu comecei a brincar na linha do trem. Foi na linha do trem que eu conheci o Jorginho, que não está mais em vida, que era um moleque ali que brincava na linha do trem com a gente. Da tua idade também? Da minha idade. Aí. Eu acho que eu devia ter... Eu tinha 11 e o Jorginho tinha 14. Ele era, assim, uns 2 anos mais velho que eu e era mais safo. Tinha uma esperteza maior. E um dia você pegou o trem e foi pro centro da cidade? E fui pro centro... antes de eu pegar o trem, Biel, eu lembro que eu brincava na linha e eu vi a linha sumir no horizonte. Sabe quando a linha do trem vai e some? E aí eu vi os adultos falar assim, mãe, eu tenho que descer para trabalhar. Aí eu falava, descer para onde? E aquela curiosidade de criança, eu queria ver o que tinha no final da linha do trem. Era, sabe, parecia, tem que ir lá ver o que tem no final da linha do trem. Foi quando eu conheci o Jorginho, ele engraxava sapato na Central do Brasil. E você foi? E aí eu fui, falei, vamos embora. E aí você, imediatamente, você passou a morar na rua ou ainda ia e voltava? Foi gradativamente, assim. Eu cheguei na Central e aí tinha uma regra na época, quem engraxava sapato, quem passava droga. Eu tô falando de uma Central dos anos 90. Hoje a Central é um verdadeiro shopping.
ali a minha regra era engraxar sapato, mas a gente também passava droga dentro da caixa de sapato. Então, quando o cliente botava o pé, a gente tirava a graxa e tal, ele falava, e aí, moleque, quer um dinheiro nesse bagulho aí? E a gente não podia fazer isso, a gente comercializava isso. E aí eu lembro que seu Chico era um cara que coordenava as crianças que engraxavam, levava a gente para um quarto de iluminação escuro lá atrás, sem iluminação, um quarto de fios de fiação da central, fazia um corredor polonês, mandava a gente abrir o braço e vinha com a madeira, assim, dando madeirada nos braços, na cara. Foi na central que eu comecei a ganhar minhas primeiras coças, puxar minhas primeiras colas e fumar minhas primeiras maconha. Então, assim... E daí você acabou ficando de vez na rua. Ficando por ali. Só que aí você saiu da central e aí você foi para o outro lado, para Candelária. Exatamente, exatamente. Na verdade, a central é o início ali, né, praticamente do grande centro. Então, eu não conhecia ainda o grande centro. E eu queria sair da central. De alguma forma, eu queria ver o que tinha lá fora. Aí você conheceu os meninos que viviam na rua, na Candelária. Depois que eu saí da central, eu vi aquele chafariz da Candelária, com aquela estátua daquela mulher assim, caindo água e as crianças... Eu falei, caramba, eu tô na Disney. E, cara... E ali eu já conheci o Mancha, que é o Sandro, né, que assaltou 174... É o Mama, o Gambazinho, a Claudete, a Verônica... Wagner. O tempo que eu fiquei ali, Bial, passou diversos outros meninos que já tinham passado ali antes. A Candelária não era assim, nós somos a sociedade, os meninos... Imagino. Mas você se afirmou ali porque sabia ler. Chegou o cara que sabia ler. Tudo que eles achavam na rua, alguns sabiam ler, mas não entendiam o que lia. Tudo que eles achavam na rua, eles traziam para mim. Um dia trouxeram uma revista de avião. Aí eu já sabia o que era o Mirage, o MiG-21, o F-14 da Força Aérea Norte-Americana. Mesmo sem gostar de avião, mas era o que tinha ali para ler. Apareceram um dia com um catálogo de telefone. As páginas amarelas, para os jovens que não pegaram isso. O pré-Google. E aí, Bochecha, lê aí. Eu falei, cara, que só tem nome e número. Não, Bochecha, tem letra aí, rapaz. Lê aí pra gente. Eu falei... Galera, que só tem nome e número. Aí quando eu vi que o caldo ia engrossar, falei, beleza, senta geral aí, porque agora o bagulho vai ficar doido. Eu botei a páginas amarelas no chão e comecei a inventar história. E eu andava todo sujo com aquelas páginas amarelas e quando o caldo engrossava eu falava, vai parar lá na Baía de Guanabara, entra numa pra tu ver. E aí ficou ali e eu queria assaltar. O Cado era um cara que ele tinha uma cicatriz assim no rosto e quando ele chegava perto de você e falava, quebrava um gargalho de garrafa e falava assim, ó, perdeu. Tu perdia na hora. Ele tinha um demônio no olhar, o bagulho era doido. E aí eu queria ser o Cado. Eu falei, cara, o Cado era o cara que eu me espelhava, porque eles falavam assim pra mim, fala grosso, Bochecha, fala igual um homem, rapá. E eu ficava com aquela parada, eu vou roubar, eu vou ser esse cara ali. E aí um dia eu acordei de manhã. Pode continuar? Pode. Pode. Galera, na verdade eu tô aqui tão emocionado. Imagina, cara. Meu amor. Tô muito emocionado. Tá nesse sofá aqui, que grandes personalidades, eu tô me sentindo gente. Vamos lá. Depois você corta isso. Eu tô na Globo. Aí o que aconteceu? Eu peguei um gargalho de garrafa, aí o cara chegou e... Aí eu não vou assaltar não, vou assaltar sim. Aí fui pra região ali da Glória, peguei o gargalho de garrafa e tinha uma mulher dentro do carro dela, ouvindo música, parará, eu quebrei o gargalho e falei, aí tia, perdeu. Aí ela abriu a porta do carro, perdeu o quê, moleque? Me dá esse gargalho de garrafa aqui. Ela me fez sentar do lado do banco dela. O que você quer? Eu falei, quero seu relógio. Ela me deu o relógio, partiu pra casa dela, me deu banho, me deu comida. E o tempo inteiro, sabe o que eu ficava dentro da casa dela? Eu falava assim, cara, como é que eu vou fazer pra levar aquela televisão? Porque eu tinha que roubar alguma coisa, porque eu queria voltar. Que idade você tinha aí? 12? Uns 12 anos 12. já. Bom, e você escapou da chacina, né? Eu saí dali antes da chacina acontecer. A chacina foi em 93. É. Bom, então agora a gente chega àquele momento que eu comecei o programa narrando. O menino que entra num palácio, olha pro teto. Até aquele dia, onde você costumava beber água e tomar banho, né? No chafariz? No chafariz. Aí foi aquele dia que eu acordei de manhã e não tinha água no chafariz. O chafariz estava todo seco. Eu falei, caramba, eu acordei assim meio sonolenta. Ainda foi aí que a Verônica e o Mama, que não é o Mancha, falou assim pra mim,
qual é, bochecha? Vamos lá no casarão beber água. Aí eu falei, nem sabia o que era o casarão. Falei, tá, vamos lá no casarão. Aí entrei. Quando eu entrei no Centro Cultural Banco do Brasil, quando eu olhei aquele piso, eu falei, cara, eu quero esse piso na minha casa, que lugar é esse? Aí a gente foi pro bebedouro, né, à esquerda, bebemos água, botamos na garrafinha e a galera já estava indo embora, a gente já estava indo embora. Mas alguma coisa me chamava lá para dentro, aquela claridade, aquela beleza. Aí eu fui. Bial, quando eu vi aquele teto, que eu fiquei olhando, não sei quanto tempo eu perdi olhando para aquele lugar. Aí logo em seguida já veio a dona Tânia, falou, olha, você já foi lá em cima, menino? Viu a exposição? Falei, não, ainda não. Pode ir lá? Pode, vem comigo. Aí me levou. Dona Tânia era uma gerente? Era uma pessoa, ela era... E agora, gente, a coisa mais linda, o Adilson Dias voltou ao CCBB, mas agora como diretor de teatro, com a peça Arandu, em que são narradas histórias da mitologia amazônica e uma montagem justamente para comemorar os 30 anos do Centro Cultural. Arandu fala sobre histórias que vieram de tribos indígenas, que passaram para ribeirinhos e hoje está aqui no palco, está aqui no teatro. Um caroço de Tucumã entre os dentes e entrega a Guanã dizendo. A temática me interessou por curiosidade. O que me move no que eu faço é a curiosidade. Quando estiver na presença de sua esposa... A partir do momento que abrem essas reflexões, uma reflexão em cima da minha história, é fazer com que as pessoas pensem e repensem. Conceitos, preconceitos, e a gente está aqui para isso. Eu acho que eu estou vivendo um dos melhores momentos da minha vida, não tenho dúvida nenhuma disso. Mas voltar ao CCBB como artista, quantos significados isso deve ter para você, né? Sim, a gente vai voltar. Assim, eu estava fazendo uma pesquisa, aí o CCBB me ligou, né? Aí falou, aqui é o Danon, gerente do CCBB, a gente vai fazer 30 anos e a gente queria saber se você está fazendo algum projeto teatral e quer voltar aqui. Mas eles não sabiam da sua história de menino de rua. Não, eles já sabiam. Como sabiam. Como é que a minha história tornou-se pública? Foi Ednei Silvestre, há 15 anos atrás. Posso mostrar? Deve, por favor. Foi o que me tirou da rua, foi o que me despertou isso. Eu acho que a arte ela tem uma força, tem um papel de mudar as pessoas. A gente está precisando um pouco mais de exemplos, sabe? Eu acho que a gente está precisando de respostas positivas. Você acha que você é um bom exemplo? Eu me considero um bom exemplo. Eu estava muito gordo. Não, por isso que o apelido dele era Bochecha, né? Agora a gente entendeu. Mas, de fato, você é um exemplo. Mas a minha pergunta é, por que exemplos como os seus são exceção? O que falta para os Adilsons em potencial aí deixarem de ser tão raros? Assim, são diversos fatores. O Brasil é cheio de histórias de superação. Nós somos o país da superação. Assim, medalha de ouro em superação, criatividade e alegria. Hoje a minha história ela se torna mais pública. Mas eu acho que quando a criminalidade ela vende a possibilidade de você ganhar com facilidade, esse jovem ele não vai estudar, ele não vai pensar, ele não vai sonhar. Agora tem uma coisa aí que é muito interessante, que foi uma juíza, a juíza Thelma Fraga, que foi uma pessoa que muito me ajudou, já falecida, que Deus a tenha. A Thelma esclareceu muito isso para mim. Adilson, há uma diferença entre o ter e o ser. Quando você tem um tênis novo que você roubou, esse tênis ele vai se acabar. Ele não vai ter uma durabilidade. Agora, quando você é dentro de você, quando você é alguém, quando eu digo é no sentido de valores, tá, Bial? Caráter, dignidade, ética. Quando você tem esses valores bem fundamentados dentro da sua cabeça, você é em qualquer lugar, você é em São Paulo, você é no Rio, você é aqui no sofá do Bial. Você não tem máscara, não tem como se mascarar.
Mas o seu caminho, como o caminho de outras histórias que a gente vai conhecer hoje, foi um caminho de superação através da arte. E aí sim, vamos mostrar a foto dele com o Sérgio Brito. Você foi ver uma peça e conheceu o Sérgio. Aliás, está com a Amir Haddad e Sérgio Brito, dois monstros. É meu grande pai, assim. Foi um cara que viu em mim quando a gente estava sentado no Teatro Glória, que era uma peça do Selton Mello, O Zelador, de Harold Pinter. E aí ele viu em mim, a gente começou a falar sobre teatro, Butô, Kabuki, que era um programa dele que eu tinha assistido. E aí ele falou assim pra mim, você não quer ir na minha casa? Aí me deu o telefone, o endereço dele. Aí eu falei, tá, poxa, vou procurar, não vou procurar. Fiquei na dúvida ainda e procurei o Brito. Cheguei lá, estava a equipe toda do Diário de Teatro, que era um programa muito extenso, enfim. E aí o Brito me pagava uma grana para eu ajudar a equipe, servir café, levar documento. Aí ele me deu um livro do Peter Brook e depois me deu uma bolsa para estudar teatro na Cal. Aí ele foi embora e ele sempre falava assim para mim, Adilson, você é uma pessoa de teatro. E você não só aprendeu, como obedeceu. Eu queria sapatear aqui, posso? Sapatear? É só se for pra já. Então vamos lá. Isso foi para demonstrar que ele não é só um homem de teatro, como um homem da dança. Mas vamos em frente. Na abertura do programa, eu disse que hoje a gente ia conhecer duas histórias em que a beleza venceu a dor. Essa orquestra que nos acompanha hoje é um exemplo de como a arte pode resgatar e incluir vidas e talentos perdidos. É a Orquestra Maré do Amanhã, fundada e dirigida por Carlos Eduardo Prazeres. Já sou integrante agora também da orquestra. Carlos Eduardo, pode nos apresentar quem... Isso é uma pequena amostra da Orquestra Maré do... São só 6 Felipe, pode ficar aí, porque... que a gente musicaliza hoje. O Felipe é o maestro. Felipe Costa é o coordenador artístico da orquestra e o maestro da orquestra. Peter Bazaga é o espala da orquestra. Recém-ingresso da UFRJ, fazer livro. Jonas Souza, que é o do segundo violino, líder do segundo violino. Daniel Galvão, que é o líder dos sopros, da flauta, da orquestra. Gabriel Dionísio, que é da viola. Isadora Barbosa, que é líder do violoncelo. E também passou para o FRJ e para o UERJ em psicologia. E o Vinícius, que é o contrabaixista, que também está no UFRJ fazendo música. O que você acha que a gente pede para eles tocarem, assim, para começar, para a gente ouvir um pouco, assim? Tem algumas músicas que, para mim, são bastante emblemáticas. Mas nesse momento, a gente está fazendo em quase todos os concertos que a gente faz, porque é uma homenagem a uma pessoa que, recentemente, foi violentamente assassinada, e que tinha uma importância dentro da Maré muito grande. E são todos da Maré? São todos da Maré. São todos da Maré. A Marielle Franco, que tinha uma posição de líder dentro da Maré bastante grande. O dia que ela morreu, eu vi essa molecada chorando, com dor. Ela era musa nos colégios onde eles se apresentavam. E aí eu falei para o Felipe, vamos fazer uma música que sintetize o que a Marielle queria pregar. E essa música sintetiza. Eu só quero ser feliz e poder andar tranquilamente na favela onde eu nasci. Entendeu? Ser respeitado. E isso pode ser tocado por orquestra? Ou qualquer coisa, Biel. Felipe, mostra pra gente como é que é.